Se assente, no nome de Jesus, se acomode. Aleluia. Eu quero começar a palavra dessa noite lendo um versículo do Salmo 41, versículo 1. Salmo 41, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 41, versículo 1. Diz o texto do Senhor, a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor o livra no dia do mal. Vou ler novamente. Bem-aventurado é aquele que atende o pobre, e o Senhor o livra no dia do mal. Eu quero pegar só essa segunda parte que fala: e o Senhor o livra no dia do mal. Muitas vezes na nossa vida, a gente não quer que isso aconteça, mas infelizmente muitas vezes acontece. Lutas, dias maus, dias ruins, dias de problemas extremos, dias de perseguições, dias de complicações. Muitas vezes acontece o que o salmista está dizendo aqui, que o Senhor vai livrar você do dia mau. Então, Jesus falou em João 16,16: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós vamos ter dias de aflições, nós vamos ter um dia mau, o dia que a gente pensa assim: puxa, esse dia para mim foi tão ruim que eu acho que eu nem queria ter levantado esta manhã, eu não deveria nem ter ido trabalhar. Então, o dia que foi tão pesado que foi aquele dia para você e para mim, nossa, eu não queria nem ter feito nada hoje para que não acontecesse nada do que aconteceu, porque o dia foi ruim, o dia foi mau, né? Muitas vezes na nossa vida nós já tivemos dias ruins, dias maus, ou estou passando por um dia ruim ou um dia mau, ou vou passar por um dia ruim ou um dia mau. E o que Deus colocou no meu coração é que quando você passar por dias ruins e por dias maus, e Deus diz no Salmo 41 que Ele vai te livrar disso, você precisa se posicionar para que você passe por esse dia. Dia ruim, dia mau, infelizmente vamos ter na nossa vida, infelizmente. Vamos ter complicações, vamos ter perseguições, vamos ter dificuldade. Mas o que eu quero te falar hoje, nessa noite, é que você passe por esse dia, porque Deus vai te livrar, Ele promete isso, que você passe por esse dia com fé, com fé. E para falar sobre isso, agora eu quero que você abra, é o texto que eu vou usar, livro de Abacuque, profeta Abacuque, os profetas menores. Então você, para achar Abacuque aí, né, você que não manuseia faz tempo a palavra, você vai lá em Mateus e vai voltando devagar. Pega o livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, e vai voltando para o Velho, devagarzinho. Você vai achar Malaquias, vai voltando, Zacarias, devagarinho. Você vai achar Ageu, vai voltando um pouquinho, Sofonias, e aí você vai achar Abacuque. Mas o jeito mais fácil de achar aí. Todos abriram Abacuque? Então você vai pegar o capítulo 3 de Abacuque, versículo 17 a 19. E o texto diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças, e me faz andar sobre os altos lugares.
Olha só que palavra maravilhosa para ensinar como a gente passa o dia mal, quando a gente passa o dia de aflição. Abacuque, o profeta, escreve, olha só: ainda que a figueira não floresça. Meu irmão, ainda que a figueira não floresça. Escuta aí, meu irmão. Você vai lá e planta um pé de figueira, e a figueira cresce e não floresce, ou seja, não vai dar figo. Olha só o que eu quero que você aprofunde comigo naquilo que Deus falou. Ainda que a figueira não floresça, ou seja, Edson, eu tenho pé de figo, eu plantei ele, eu semeei ele, mas ele não está retornando para mim como eu esperava. Muitas vezes você plantou algo na sua vida, plantou algo em Deus, plantou pela fé, fez algo bom, e esse algo não retornou ainda, não teve retorno. E o Abacuque está falando: ó, ainda que você plante e não floresça esse algo que você plantou, escuta o que ele vai fazer para passar esse momento de aflição. Porque nós questionamos: pastor, eu estou passando por isso, mas eu fiz a minha parte, pastor, eu agi com fé, eu trabalhei, eu busquei, mas eu não tive o retorno, estou esperando e não apareceu. Abacuque está dizendo a mesma coisa, de outra forma. Ele fez a parte dele, ele plantou a figueira, mas a figueira não floresceu, a figueira não deu figo. Plantou alguma coisa aí na sua vida, que você esperava que ia dar certo e não deu certo? Fez algo que você esperava que ia retornar para você e não retornou para você? Semeou algo na sua vida? Fez algo que até agora você não está vendo produzir nada? Abacuque também passou. Ainda que a figueira não floresça, olha só, vai ver como é que você passa por um momento de aflição. Nem haja fruto na vide, olha só, a videira. O que é a videira? A videira dá o quê? Uva. Agora ele mudou a planta, ele mudou o fruto. Ainda que a vide não, ajuda o pastor aqui que eu estou sem a Bíblia agora, não dê fruto. Vamos lá, vou pegar o Edson hoje como modelo aqui. Cortou o cabelo, tá bonitinho. Edson, ele tinha um pé de videira, mas ele foi ver no pé de videira e não achou também fruto. Ele tinha o pé de videira. Se ele tinha o pé de videira, é que ele plantou do pé de videira. Se ele for buscar fruto no pé de videira, é porque o pé de videira era para dar fruto. Não era um pé ruim, era um pé bom, era uma videira boa. Mas ele chegou lá e não achou. Nós também fazemos isso na sua vida. Nós fazemos algo, semeamos algo, cuidamos desse algo, e quando nós chegamos lá para ter um retorno desse algo, nós não achamos esse retorno. Mas o negócio era bom, eu fiz certinho, pastor, eu cuidei, eu dei atenção, fiz bonitinho, mas quando eu fui tirar um retorno para mim desse fruto, eu não achei esse fruto que eu esperava encontrar naquilo que eu fiz. Vai se encaixando aí. Eu fui lá e plantei minha vida profissional, estudei 4 anos de faculdade. Agora que eu quero exercer a minha profissão, não consigo tirar o ganha-pão dessa profissão que eu tenho. Não estou conseguindo ter retorno daquilo que eu investi, mas eu investi certinho, estudei os 4 anos, me dediquei, passei, fiz concurso, tudo bonitinho, mas não estou vendo retorno. Ainda que você vá buscar algo que você semeou e não encontre, daqui a pouquinho você vai saber como você tem que lidar com isso. São momentos ruins na nossa vida, são dias maus, são dias de luta, são dias de batalha. Eu vou buscar o fruto e não encontro o fruto. Eu vou buscar a figueira que eu plantei, aguei bonitinho e não acho. A videira que eu fiz lá, podei bonitinho, não tem alvinha.
Ainda que você não encontre as coisas que você esperava encontrar, porque você se dedicou a isso, você buscou isso, você fez a sua parte, mesmo que isso não ache na sua vida, você não encontra o retorno, você não tem o retorno, calma, são dias ruins, são dias maus, mas o Salmo 41, o versículo 1 que eu falei, o Senhor vai nos livrar desse dia mau. Aquilo que não brotava, um dia vai brotar. Aquilo que não floresceu, um dia vai florescer. Aguarda, confia em Deus. Escuta outra, o que ele fala de dia ruim. Ainda que o produto da oliveira fale. Olha lá, agora vem, o que é oliveira? Oliveira dá o quê? Azeitona. E azeitona dá o quê? O azeite. E o azeite, você faz o que com o azeite? Você faz o que? Você derrama na saladinha, aquela saladinha de folha verde, com palmitinho, aquele palmitinho mole, aquela pizza redonda, 4 queijos, aquele azeitinho em cima, aquela pizza de frango com catupiry, com azeitinho em cima. Olha só, olha o olho do menino, até cresceu agora. O azeite falhou, a azeitona não deu, mas ele plantou o pé de oliveira, mas não foi, mas esperava azeite. Azeite na nossa época é para comer, né? A gente para comida, naquela época era para usar com muitas coisas, tinha valor monetário alto, era para ser usado para muitas coisas, inclusive para acender, né? A lamparina lá, né? Vamos dizer assim, bem falar mais atualizada a coisa, para dar luz na sua casa. Era uma moeda naquela época, tinha valor monetário. Quem tinha azeite era uma pessoa que tinha posse, e ele esperava que o pé de oliveira desse azeite. Chegou lá, não tinha. Vai faltar a luz em casa, tempo difícil, vai faltar luz, vai faltar tempero, vai faltar óleo de unção, tempo difícil, dia mau, dia de aflição. Meu irmão, não desespere. Está passando por dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, um ano ruim, está passando, não desespere. Salmo 41, versículo 1, Deus vai te livrar do dia mau. Confia nisso. Deus vai te livrar desse dia ruim, dessa semana ruim, desse mês ruim, desse ano ruim. Se eu estava conversando com a pessoa essa semana, falou: nossa, esse ano para mim foi ruim. Eu quero que acabe logo esse ano. O problema não é acabar o ano, irmão, porque vai vir outro. E o outro pode ser pior que esse. O que eu tenho que fazer então, pastor? Eu tenho que fazer o que o salmista, que o Abacuque vai fazer aí, que eu vou falar com vocês. Se você não tiver fé, meu irmão, o outro vai ser pior. Se você está achando que está ruim, acaba logo. O problema não é o ano, o problema é a fé, da forma que eu passo pelo dia mau. Eu passo com Deus ou passo sem Deus? Ou Deus age na minha vida, ou Deus não age. O dia mau vem na vida de todo mundo, ninguém está isento, crente, não crente, qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de raça, credo, qualquer tipo de pessoa está e pode ver um dia ruim. Sabe por quê? Porque Jesus falou: no mundo jaz o maligno. O diabo é dono desse mundo, e nós estamos aqui de passagem, então o diabo vai querer infernizar a gente. Para mim passar pelo dia ruim, eu tenho que ter Deus comigo. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Deixa eu acabar de falar que o negócio estava feio para Abacuque. Ele estava vivendo um dia ruim, né? Por quê? Porque os babilônios, só para você entender a história, os babilônios oprimiram o povo de Deus. Então a coisa estava feia desse jeito aqui mesmo que ele está falando. Não estava brotando nada, não estava achando nada. Olha que ele continua ainda aí, ó. Versículo 17: os campos não produzam mantimento. Pronto, cadê o mantimento na casa dele? Dia ruim. Está faltando mantimento? Está faltando mantimento na tua casa? Na dele estava, o povo estava.
Vendia o almoço para comprar a janta, vendia a janta para comprar o café da manhã, vendia o café da manhã para comprar o almoço, mas não dava mais para comprar o almoço, porque o café era mais barato que o almoço. Está faltando mantimento? Dia ruim, pastor, esse mês foi tocha, hein? Passei no ovo. Um fritão gostoso, zoião estralado, filho. Com pão, 2 zoião, com um pouquinho de sal e pão, lá da padaria que você gosta, aquela lá subindo. Aí você pega o pão assim, corta assim, passa no ovo, põe no meio do ovo, no meio do pão, quentinho, o ovo estralando quentinho assim, aí você morde assim, meu Deus do céu, Jesus amado, põe a mão, Senhor, olha o olho dele. Você vai chegar, vai comer 2 ovos quando chegar na tua casa, né? Estou até vendo. Está faltando mantimento? Dia ruim, complicado, pastor, está faltando, pastor, esse mês foi difícil, esse mês foi complicado, eu trabalhei, recebi, mas não deu nem para pagar as contas e principalmente para comer. Foi dia difícil, foi dia complicado, foi dia ruim, foi um mês ruim. Meu irmão, calma, que nós temos que nos comportar como Abacuque. Vamos ver outra coisa difícil na vida desse homem aí, na vida do povo que estava com ele. Olha só, 17 ainda que as ovelhas sejam exterminadas, aquilo que ele tinha de criação, perdeu, foi exterminado, morreu. Roubaram, tiraram dele, levaram embora, mataram, deu doença. Perdeu alguma coisa que você tinha de valor? Perdeu alguma coisa? Algo se perdeu, algo foi destruído, algo foi retirado da sua vida, algo quebrou, bateu o carro, teve a moto roubada, algo aconteceu de ruim. Fica tranquilo, vamos ver o que Abacuque vai fazer. Aprenda com ele. Outra coisa, olha só, diz aí: e nos currais não haja gado. Ou seja, tem reserva, tem poupança. Ele podia vender um gado para pagar as contas, comprar o negócio que estava faltando, mantimento, mas ele foi: cadê a poupancinha? Cadê o gado? Cadê o que poderia produzir? Foi difícil essa, travou essa aqui. Produzir leite, produzir carne, não tinha de onde tirar. Faltou gado no curral, não tem de onde tirar e o que tirar. Não tem para onde correr. É quando você olha na sua vida, não tem para onde sair. Pastor, não tem saída. O problema que eu estou vivendo não tem saída, não tem solução. Eu não sei o que vou fazer. É chegar nesse nível. Nada floresce, nada brota, vou buscar, não tem, coisa está feia. A ovelhinha que eu tinha foi exterminada, morreu de doença, roubaram, mataram. Olho para ver se procuro algum gadinho, se tem alguma coisa, sobrou alguma coisa, não tem nada também, a coisa está feia. Então, se você está passando um dia ruim, um dia mau, um mês ruim, um ano ruim, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite, não se desespere. Não se desespere. A fé é a única coisa que pode suportar qualquer condição. Vou repetir. A fé é a única coisa que pode suportar ou fazer você suportar qualquer dia ruim. É só pela fé. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 11:28: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é fé. Põe a sua fé em mim, que eu te ajudo a suportar essa carga que você está passando. A fé é a única coisa que pode fazer você sobreviver num dia ruim, num mês ruim, num ano ruim. A fé é a única coisa que pode manter você vivo diante de situações ruins, como Abacuque estava vivendo. A fé é a única coisa que pode fazer você levantar de manhã para poder fazer, se mover, se movimentar e não entrar numa depressão. É a fé.
É a fé, é a única coisa que pode mudar e sustentar a sua vida no momento difícil. Quem não tem fé, meu irmão, rapidinho se entrega. Quem não tem fé, não tem esperança. Quem não tem fé, não tem o Deus do impossível para fazer, como eu preguei domingo agora, tirar a água da rocha. Quem não tem fé, não tem o Deus que abre o mar vermelho. Quem não tem fé, não tem o Deus que ressuscita mortos. Quem não tem fé, não tem o Deus que cura cego, que liberta pessoas, que salva o ser humano da segunda morte. Quem não tem fé, não tem esse Deus. Então só a fé é que faz com que você suporte e passe pelo dia mau, até que Deus venha e te livre e faça o milagre da sua vida. Quem não tem fé não vai suportar o dia mau. Quem não tem fé não consegue. Por isso que o Salmo 41, versículo 1, é o salmo que comecei a pregação desta noite, fala: o Senhor me livra do dia mau. Não é qualquer um que vai te livrar você do dia mau, não. É o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, é Ele, o Criador, o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. É Ele que te livra do dia mau. Então, sem a sua fé, você não vai conseguir passar por aquilo que você está passando e sair vivo do outro lado. Não tem jeito. Não tem jeito. Por isso que você tem que estar diante de Deus. A coisa está feia, pastor, está feia, pastor, não vejo solução. Se apega com Deus, se apega com Jesus, se apega com o Espírito Santo. É só a fé é que vai fazer você passar, suportar toda essa carga. Toda essa carga. Toda essa carga. Não tem jeito. Sem fé, eu conheço várias pessoas que têm passado por problemas diversos. E a fé que sustenta. E é falar: pastor, se não fosse a minha fé, eu já tinha entregado os pontos, eu já tinha abandonado, eu já tinha desistido, eu já tinha até morrido. Mas a minha fé me sustenta. Eu, amém, concordo plenamente. A tua fé é que está sustentando você nesse dia ruim, nesse mês ruim, nesse ano ruim, nessa década ruim. É fé. Pastor, eu não tenho fé. Então você vai ter que ler mais a Bíblia, vai ter que orar mais e vai ter que vir mais para a igreja. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você tem que ler a palavra, ouvir a palavra de Deus, você tem que vir para a igreja, você tem que orar a palavra de Deus. Sem oração, sem a leitura da palavra, você não vai alimentar o seu coração com a sua fé. Pastor, eu estou com qual crente bully, pouca fé. Então, meu irmão, deixe de ser crente bully. Fala para o teu irmão do teu lado aí para cutucar ele, para ele acordar. Deixe de ser crente bully. Alimenta a sua fé com a palavra, com a leitura. Leia a Bíblia. Pastor, como é que eu leio a Bíblia? Por Gênesis? Não ler por Gênesis, vai ficar louco igual eu fiquei um dia. Fiquei babando. Começa lá por Mateus, Marcos, Lucas, João. Escolhe um desses 4 evangelhos. Por quê? Porque esses 4 falam do quê? De Jesus. Quem foi Jesus? O amor dele, como ele tratava as pessoas, como ele cuidava das pessoas, o carinho dele, a atenção dele. E aí você vai alimentar a sua fé. Bom, se Jesus fazia isso com essas pessoas aqui da Bíblia, ele faz comigo hoje. Você precisa conhecer Jesus, colocar a sua fé nele, ele cuida de você. Está passando por um momento difícil na sua vida? Estou, pastor, estou passando. Passei, mas se vir outro na frente, você sabe o que tem que fazer. Primeira coisa, a coisa ficou feia, eu corro para Jesus. Se está em Jesus, gruda com Ele, mais ainda. Cresce, amadurece espiritualmente. Ah, pastor, eu já tenho Jesus, então agora aprofunda mais. Faz jejum. Tem gente que está passando por uma luta, por uma perrengue lascada, mas não faz um jejum. O diabo está chutando, mandando bala, não faz nenhum jejumzinho ali para chorar na presença de Deus, para clamar, para que Deus olhe com misericórdia. Não faz nenhum jejumzinho, nada. Oração, intimidade com Deus é que atrai a presença de Deus para a sua vida. Olha só o que Abacuque fez. Estava feio para ele? Olha o que ele fez. Estava feio para ele? Estava feio, pastor. Então olha só o que ele fez. Versículo 18. Todavia,
Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha só, se a coisa está feia ainda, olha só, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Fé. Não importa o que está acontecendo, eu vou buscar o meu Deus. Não importa o que está acontecendo, eu vou exaltar o meu Senhor. Não importa o que está acontecendo, eu vou glorificar o meu Deus. Não importa o que está acontecendo, eu vou continuar louvando o meu Deus. Fé. A pessoa vai olhar para você, nossa, o cara está passando uma perrengue ali, e o cara falando de Deus, e o cara louvando a Deus, o cara glorificando a Deus, o cara exaltando a Deus. Esse cara é louco. Não, ele não é louco. Ele está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Lembra da história que está lá de... Não precisa abrir não, só vou falar uma referência para você, que você está marcando aí, você depois abra com calma e leia lá. Lembra da história que está lá em livro de Atos, capítulo 6, versículo 25. Fala de Paulo e Silas. Paulo e Silas preso no cárcere. Está lá, correntado, preso, pé preso, mão presa. E diz a palavra de Deus lá, que eles começaram a louvar o Senhor, cantar cântico para Deus. E aí veio um terremoto, soltou os grilhões, soltou todas as prisões dele, abriu as prisões. Foi aquele momento que depois o carcereiro se converte, você lembra dessa passagem? Mas o que me chamou a atenção nessa passagem? O que eu estou falando? No louvor, Deus foi até eles. Por isso que Abacuque fala, a coisa está feia, eu vou exaltar o meu Deus, eu vou glorificar o nome dele. Meu irmão, no louvor Deus habita, diz a palavra de Deus. Então Abacuque não está fazendo uma coisa sem nexo, ele não está falando de uma coisa de doido, ele está falando uma coisa que preciso que todo aquele que confia e ama Deus e deposita a sua fé, a sua vida nele, tem que fazer. Em qualquer momento eu tenho que louvar e adorar o meu Deus. Em qualquer momento eu tenho que adorar e louvar o meu Deus. Paulo e Silas lá trancanfiado, preso, sem perspectiva de sair dali, sendo guardado na segurança máxima, presídio de segurança máxima, louvando, as coisas foram se abrindo para eles. Foram se abrindo, foram soltos, e Deus faz um milagre ainda com a conversão do carcereiro e toda a sua família. Aí sabe o que é isso? Eu vou falar porque Deus se agrada para você de quem louva. Sabe por quê? Porque Deus, diz em João 4,23, Ele busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz lá em João 4,23 que é esses que Deus busca. Aqueles que adoram em espírito e verdade, diz o texto de João 4,23, é esses que Deus busca. Captou a mensagem? É esse que Deus busca. Captou a mensagem? Paulo e Silas lá dentro do presídio, dentro da cadeia, orando e louvando o Senhor. É esse que Deus busca. Você acha que Deus vai querer que o diabo mate um adorador dele? Deus vai dar livramento, meu irmão. Você acha que Deus vai querer que o adorador dele seja calado? Lógico que não. É esse que chama a atenção de Deus. A adoração, o louvor, em qualquer momento da sua vida, desperta a atenção de Deus. Desperta a atenção de Deus. Louve a Deus na sua vida, mesmo no momento difícil. Glorifique, exulte o nome dEle. Eu não estou dizendo aqui, roubaram o meu carro. Deus, obrigado por ter roubado o meu carro. Não estou dizendo para você agradecer a Deus porque roubaram o teu carro. Não é isso que estou dizendo.
Você vai exultar a Deus num momento difícil. Deus, roubaram meu carro, mas eu continuo te amando ainda, Senhor. Tu és tudo da minha vida. Tu és tudo da minha vida. Não existe uma pessoa maravilhosa como o Senhor. Não existe uma pessoa maravilhosa que deve ser amado como o Senhor. Eu te amo. Deus, eu quero você mais na minha vida. Eu estou exultando a Deus, não estou focando no carro, estou exultando o Senhor, eu estou adorando Ele. Não é você pegar e falar da desgraça e falar assim: Deus, roubaram. Olha só, Deus, eu te louvo porque roubaram. Não é isso, meu irmão. Quem roubou foi o diabo. Estou dizendo para você continuar louvando a Deus por aquilo que Ele é para a sua vida, independente se está com o carro ou não está com o carro. Tu és da minha vida. Tu és tudo o que a Bíblia diz que tu és, e eu te amo por isso. E eu estando com o carro e sem carro, Deus, eu continuo te amando, que tu és. Então, a adoração desperta. Deus busca adorador. Seja um adorador de Deus. Está aí no carro, solzinho ligado, põe lá, pendrive, louvorzinho, Senhor, eu te amo, a um lugar, vamos cantar louvorzinho. Agora compra um carro, Deus me dá um carro, Deus dá um carro para você. Deus foi lá, abençoou você, te deu um serviço, você ganhou dinheiro, economizou, Deus abençoou a tua saúde, você não gastou com remédio, não gastou com médico, gastou com nada, pôde economizar, foi lá e comprou um carro. Aí você monta no carro, coloca lá, e desce mais, e desce, continua descendo, na boquinha da garrafa. Meu irmão, glorifica a Deus através da sua vida. Pastor, mas não tem um som no meu carro. Vai na gogó mesmo. Vai no gogó. Às vezes quando eu estou lá em casa, estou lá em cima da moto, eu lembro de uma música antigona, daquelas antigas, Regina. Entendeu? Que quando Noé desceu da arca, ele fez aquele louvor, aquela adoração. Eu lembro lá e começo a cantar. Eu navegarei. Ou aquela do coisa também, a minha alma, aquela da minha alma, aquela assim, que a minha alma agradece a ti, Senhor. Tem umas músicas, fala, a irmã também conhece, a irmã do nosso tempo também, olha lá, a irmã da risada quietinha aí, ó. Mas também lá do tempo de Noé, quando nós descemos, faz aquele louvor ao Senhor. Canta aquilo que vem no teu coração. Canta aquilo que Deus brota dentro de você. Essa é a melhor adoração. Aquela simples, aquela desafinada, mas com o coração cantando diante do Senhor. É esse que Deus espera. O coração de adorador é Ele que busca isso. Então quando você adora, você chama a atenção de Deus. E quando você chama a atenção de Deus, Deus opera na sua vida. Deus deu livramento para Paulo e Silas, porque eles adoravam dentro de uma situação difícil. Glorificavam a Deus dentro de uma situação difícil que eles estavam vivendo, dentro de um dia ruim, no dia mau. Mas Deus diz que Ele livra, o Senhor livra você do dia mau. E na adoração Deus foi lá, opa, vou tirar esses dois daí, vou mudar a vida deles. E ainda Deus tirou os dois de lá, ainda fez uma obra ainda, que converteu ainda o carcereiro e toda a sua família. Ganhou mais alma ainda. Olha só, além de Deus tirar você da situação difícil, Deus vai usar a sua vida para abençoar os outros. São coisas maravilhosas. Está ruim hoje? Deus vai tirar você dessa situação difícil, e Deus vai usar você como instrumento para abençoar outras pessoas. Agora não podemos perder a fé, não podemos desesperar, porque Deus é com a gente. E aí que o Abacuque fala o seguinte, para terminar, versículo 19: o Senhor é a minha força, torna os meus pés como os da corças, e me faz andar sobre os lugares altos. Deixa eu falar um negócio para você da corça. A corça é o símbolo da Bíblia de força, de firmeza nos passos, de beleza e alegria. Vou repetir: a corça na Bíblia é símbolo de força, firmeza nos passos, de beleza e alegria. Olha só, o salmista fala, o Abacuque fala, melhor dizendo: o Senhor é a minha força. Olha lá,
torna os meus pés como os das corças e me faz andar em lugares altos. Que o Senhor seja a sua força nos momentos ruins. Que Deus seja a sua força nos dias ruins, nos dias maus, nas aflições. Que Deus seja a sua força. E como é que Deus vai ser sua força? Através da sua fé. Deus é a minha força, e Ele faz os meus pés como o das corças. O que significa isso, pastor? Os pés deles eram não vacilantes, não tremendam, não pezinho, pé firme, de pé. A coisa está feia, mas Deus faz os meus pés como os das corças, pé firme, pisada firme. Continuo andando com Deus, continuo andando mesmo diante da pressão, da situação ruim, da desgraça, da perseguição. Deus firma os meus pés, eu não paro, eu continuo prosseguindo para frente, para o alvo, eu continuo andando, eu continuo caminhando, eu continuo, porque Deus coloca os meus pés como da corça, pés firmes. Sabe por que? Outra coisa que a corça tinha de habilidade? Os pés dela, a pisada dela era tão firme, japonês, tão firme, entendeu? Que ela conseguia escalar montes. Essa é a habilidade da corça. Subir montanhas com inclinação. Por que ela conseguia subir? Pesada firme, onde batia, fincava, subia, força para subir, força para impulsionar. O que Deus dá para nós? Força, pés firmes para a gente se manter de pé, pés firmes para a gente escalar montanhas e superar a dificuldade. Essa força, eu não estou falando de força humana, eu estou falando de uma força espiritual de Deus dentro de nós. Força para superar o impossível, as montanhas de problema, de doença, de dificuldade, de perseguição. Força que vem de Deus, não vem do homem. Não vem do homem. Nós não temos força, meu irmão, para superar situações adversas. A nossa força vem do Senhor, e ela vem através da minha fé, da minha adoração a Deus, porque Deus olha para mim, vem em meu socorro, age com o impossível na minha vida, me dá força para me manter de pé. Quantas pessoas aqui já passaram por lutas, por dias ruins, e estão de pé hoje? Por quê? Porque Deus deu força. Não foi pela tua capacidade humana, não foi pela tua inteligência, não foi pela tua sabedoria, não foi por aquilo que você aprendeu humanamente, mas foi por aquilo que Deus colocou na sua vida. Deus colocou força, e aí você ficou de pé. O inimigo queria ver você rastejando, mas Deus não permitiu. Deus colocou você de pé. Por isso que a palavra de Deus diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, porque Deus põe força. Você superou aquela dificuldade na sua vida, por quê? Porque Deus era com você. Deus era com você, Ele te deu força para você superar aquele problema. Pastor, eu estou com um problemão que parece uma montanha do Everest. Deus vai te dar força como da corça, meu irmão. Deus vai te dar força como da corça. Você vai superar essa montanha de problema, essa cascata de problema que está aí na sua vida. São vários: é financeiro, é saúde, é familiar, é espiritual, é casamento, é filho, é não sei o que. Deus vai dar para você superar esses problemas. É a força de Deus é que vai te levar a passar por cima de tudo isso. E o dia mal, ele vai deixar de ser mal. Porque a palavra de Deus diz, eu quero ler esse versículo para você, que diz assim, está lá em Salmo 35, diz assim: pois a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar
toda uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Então o que eu entendo com isso, pastor? Eu entendo, meu irmão, e você tem que entender também, que tudo tem um fim. Que tudo tem um fim. Que tudo na vida tem um fim. Por mais que você ache que não tem, tem. Deus falou assim: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Tudo começa por Deus e tudo termina com Deus. Você veio ao mundo porque Deus deu vida para você, e o dia que você morrer é porque Deus finalizou você. A segunda morte é Deus quem decide. Deus é o início, Deus é o fim. Tudo tem um fim na nossa vida. Aí eu lembrei a história dos 2 mártires cristãos do ano de 1000 e alguma coisa lá para trás. Não tinha nem nascido ainda, estava nem no pensamento. Que um era cego e o outro era manco, e os dois foram julgados no tempo da Inquisição para ser mortos na fogueira. E o cego e o manco, isso aqui é verdade, não é mentira não, eu li isso em histórias bíblicas de mártires. O manco caminhando, mancando, e o ceguinho junto com ele ali, grudados, os dois indo para ser amarrado, para ser queimado vivo, por causa da Inquisição, da perseguição dos cristãos daquela época. Muita gente morreu, muito inocente morreu. Um falou assim para o outro assim: fulano, hoje eu vou voltar a ver e você vai voltar a andar normal. Eita Jesus, glória a Deus. Tudo tem um fim. O fim para um cristão não é o fim, é o começo. Aleluia. Às vezes a pessoa fala assim: ah, estou cego, eu nunca vou voltar a ver. Vai ter um fim essa enfermidade sua. Se Deus não curar antes, Deus chamar você, que Deus pode curar também visão de uma pessoa, mas se Deus não curar até você partir dessa vida, pode ter certeza que lá você vai ver a glória de Deus. Os teus olhos serão espirituais e vão ver muito bem a glória daquilo que é perfeito. Tudo tem um fim. Ah, pastor, eu tenho um problema na orelha aqui. E esse problema na orelha não tem jeito, veio faltando um pedaço. Fica tranquilo, quando você deixar esse corpito teu, esse problema da orelha vai deixar de existir. Você vai chegar lá com um corpo glorificado, celestial, parecido como o de Cristo. Eu fico até me imaginando o corpo espiritual. O cara mais bonito do mundo, você mais bonito que ele. Se eu já sou gatinho aqui, imagine lá. Vou arrebentar. Pegar lá com a chavinha da casa. Jesus falou: vou preparar a morada para você. Eu cheguei com o meu AP pronto, mobiliado. Você está entendendo? Mobiliado. Carruagem de fogo parado na frente da casa, com anjo de chofer, entendeu? Coroinha na cabeça do galardão, vestinha branca, passadinha, sem amarrotar, sem nenhuma sujeirinha. A casa você pode sair para dar um rolezinho lá no céu, de carruagem, de fogo. E nesse rolezinho você pode deixar a casa aberta, porque lá não entra ladrão. Lá não tem problema de ladrão. Não tem CPFL, porque Deus é a luz. Não tem problema de água, porque Jesus é a fonte de água viva. Vai ter um rio, vai ter um monte de frutinha para você comer. Tudo tranquilo. E o teu trabalho? Seu trabalho vai ser de adorar o Senhor. O nego pensa que no céu não vai ter trampo, né? Vai ter trampo sim, irmão. Vai, vou para o céu, vou descansar, vai. Se você for para o inferno, você não vai descansar nunca. Se você for para o céu, vai trabalhar para o Senhor, vai adorar Ele, vai conviver com pessoas. É uma coisa, eu fico imaginando na glória. Como é que vai ser lá no céu? Lá no céu vai ser tudo de bem, tudo de bom. Então tudo tem um fim. Tudo tem um fim. Por exemplo, outro exemplo vou dar para você entender bem. Por exemplo, o Lu hoje não tem cabelo, mas lá no céu Deus pode dar um cabelinho para ele. E tem um fim, né? Jesus falou que tem o cabelo como branco como da neve, né? Não quer cabelo não? Mas lá não vai ser o teu marido, vai ser irmão em Cristo. Não vai ser lá, não vai ter não.
Por isso que, pastor, meu casamento é uma droga, fica tranquilo, se os dois for salvos lá, não vai estar junto. É tudo irmão, acabou o casamento lá. Por quê? Porque nós seremos como anjos. E anjos não têm sexo, diz a palavra de Deus. São seres espirituais sem sexo. Então lá não tem carnalidade, não tem nada disso. Lá é santidade pura. O duro, só tem um problema só, viu, Flavinha? Só tem um problema. É se colocar vizinho. Pegar a chave do apartamento. Quem que é meu vizinho? O Luciano. É eu aqui de novo. Por isso que não adianta a gente brigar com os outros, não perdoar, ficar com raiva. Tem que perdoar. Não quero conviver com o irmão. Vai morrer se o irmão for salvo, você for também, na misericórdia de Deus. Vai para o mesmo lugar. Por isso que não adianta. Quem tem problema de perdão, raiva, ódio, não vai para o céu. Então perdoa. Perdoa. Pensou congregando junto? Chegou na hora da adoração a Deus, todo mundo lá, Deus, o centro de tudo. E aí todo mundo lá, você olha para o lado, encontra o fulano. Misericórdia, esse irmão lá na hora do louvor, ele gritava, ele sapateava e começou tudo de novo. Aleluia, Jesus amado, agora eu vou ter, aleluia, vai ter que aturar. Vai ter que aturar. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Que a Flavinha falou aqui agora: suportai-vos uns aos outros em amor. Tudo tem um fim. Se não for aqui, quando passar para a eternidade acaba. E ali começa uma nova vida. Meu irmão, ninguém vai sofrer eternamente se estiver diante do Senhor. Pode ter uma doença grave, vai ter um fim, vai padecer, muitas vezes morre com essa doença, mas lá no céu não tem doença, lá no céu não tem morte, lá no céu não tem sofrimento, não tem dor, não tem choro. Uma hora vai acabar. Pode acabar aqui? Pode, Deus pode vir curar você também, mas se não acabar aqui, tenha certeza, um momento vai acabar. Com essas histórias dos 2 mártires aí que eu li no livro de história, e gostei muito porque falou muito forte comigo. Olha, hoje eu vou voltar a ver e você vai voltar a andar. Olha que beleza. Isso é fé. Isso é fé. Amém? Está passando um momento difícil? Está passando por luta? Está passando por um dia ruim? Um mês ruim? Um ano ruim? Louve a Deus e coloque a sua fé nele. Deus, a nossa adoração chama a atenção de Deus, e na adoração Deus vem e faz um milagre, porque Ele não quer que o adorador dele morra. Ele faz um milagre. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, e Deus vai te dar força para te manter de pé num momento difícil, força para que você escale a dificuldade e supere ela no nome de Jesus. Deus te dá força. Você não pode ir sozinho. Por isso que Jesus falou, Mateus 11: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É essa força que vem de Deus para você suportar o dia ruim. E lembre-se, Salmo 41 é o começo dessa pregação: o Senhor me livra do dia mau. É Deus que te livra. Amém? Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.